Lembrando que nossos contatos do Núcleo Anarquista aparecem na descrição do vídeo, endereço das nossas páginas no Facebook, na internet, e endereço do nosso correio eletrônico. Bom, vou tomar como ponto de partida hoje uma manchete publicada pela revista Exame, que dá destaque à previsão, ao rebaixamento da previsão de crescimento anual da OCDE, uma revisão para baixo da previsão anterior de 3% de crescimento para 2,9%, e que reflete uma série de outras previsões que foram rebaixadas a respeito das economias da Alemanha, dos Estados Unidos, de algumas outras das principais economias mundiais. E talvez seja importante dar um destaque a esse assunto justamente pelo fato de que, no momento em que a recessão mundial não só é admitida pela imprensa internacional, mas passa a poder ser aferida pelos números oficiais tanto do governo alemão, quanto do governo chinês, quanto do governo norte-americano, das economias mais dinâmicas até então, mostrando um crescimento que desde 2008 é o menor crescimento anual da economia mundial. Aparentemente não há nenhum posicionamento político tomado em função dessa crise, que vem acompanhada, como todas as crises vêm acompanhadas, de medidas drásticas econômicas que têm um impacto significativo sobre a vida da maioria da população e que tem certamente decorrências políticas. E apresentar um plano político que reaja à crise econômica, que entenda quais são os reflexos imediatos que a crise econômica causa no ambiente político, nas relações de trabalho, nos níveis de desemprego, nas formas de trabalho que, em substituição àquelas tradicionais com carteira assinada, conturbam o cenário, diminuem a estabilidade do trabalhador, fazem com que o trabalhador se sinta ainda mais pressionado a aceitar as condições de trabalho que são impostas pelas empresas individualmente, pelo conjunto do mercado de trabalho, no caso brasileiro explicitamente pelo governo federal, pela maior parte dos governos estaduais, que apesar de todas as concessões, apesar de todo o seu esforço em garantir que medidas sejam adotadas no sentido de permitir aos empregadores contratar uma mão de obra progressivamente mais barata, não tem surtido aquele efeito que era, apesar de todos os efeitos colaterais, uma justificativa para que essas medidas econômicas ou protetivas do trabalho fossem adotadas. A recuperação econômica no Brasil é uma esperança que deixa de perder todo o seu conteúdo real, material, a partir do momento em que a economia mundial, que subsidia diretamente a produção brasileira, é aquele que é hoje o principal mercado, o principal produto de exportação brasileiro, que são os produtos agropecuários, percam sua possibilidade de escoamento ou reduzam bastante essa possibilidade de escoamento. E a economia brasileira já entrou num declínio acentuado, mesmo em relação aos patamares baixos que foram estabelecidos
principalmente em 2015 e 2016, a retração econômica de 2015 nos trouxe para um patamar de desenvolvimento muito aquém daquele que o Brasil havia experimentado nos anos anteriores, e desde então o Brasil ainda não conseguiu restabelecer sua capacidade produtiva integralmente, nem sua capacidade de geração de empregos, de manutenção de empregos, de ampliação da expectativa de vida. Bom, enfim, em relação a todos os indicadores sociais, todos os indicadores econômicos que poderiam atestar a rigidez da economia nacional, o Brasil caminha muito mal. E a crise econômica, que para muitos aparece como algo, como uma fraseologia que serve apenas a interesses políticos, que servem, em certa medida, inclusive, para desestabilizar o governo e para suscitar uma mobilização, em certa medida, artificial do povo, tem tido contornos cada vez mais evidentes, tem redundado em insegurança para uma parcela da população que ainda não experimenta diretamente os efeitos da crise, e para outra parcela, basicamente, aumento da jornada de trabalho para aqueles que tiveram que optar por uma complementação de renda, ou por aqueles que ingressaram no mercado alternativo de trabalho, que é um mercado que é acessível para uma parcela grande da população, mas exige dessa parcela da população um sacrifício adicional em relação àquele que o trabalhador comum faz, ou do pequeno empresário em concordata, ou do pequeno empresário que experimentou uma redução drástica da sua margem de lucro e que teve que recorrer aos aplicativos de transporte e a outras formas de trabalho que são opções desesperadas, né? São alternativas para quem já não tem mais alternativa. Bom, o cenário internacional certamente serve de combustível para alimentar uma crise que vem se consolidando como permanente, e uma crise que tem um horizonte bastante grande à frente. Na verdade, nem se poderia dizer que é propriamente uma crise. Talvez a caracterização mais correta fosse de uma remodelação da estrutura do emprego, e uma remodelação que soa como se fosse um atavismo que nos faz retornar a um período anterior à Revolução Industrial, em alguns casos, como por exemplo quando se admite a possibilidade de desregular o trabalho e de isentar de certa maneira de responsabilidades jurídicas e cíveis e trabalhistas aqueles empregadores que empregam em condições análogas à escravidão trabalhadores sem alternativa, sem opção, migrantes da fome, pessoas desesperadas para manter sua família, para garantir estada, alimentação diária, etc. Em outros casos, nos remete, se não para um passado tão distante, para um passado do qual nenhum de nós poderia se gabar de ser saudosista. Aqui em São Paulo, nós vemos um exército de motociclistas, de ciclistas, de motoristas de carro que se tornaram entregadores de pizza, entregadores de esfirra, e que circulam pela cidade como burros de carga.
é a volta a um tipo de relação servil e de exploração da mão de obra que mesmo os mais entusiastas do capitalismo não poderiam deixar de enxergar, e se o cinismo os permite, fazer uma política ou conferir uma aparência a esse sistema de normalidade. E essa justificativa cínica tem que ser bem entendida, bem compreendida, e o impacto que ela tem sobre a economia como um todo, o impacto que ela tem nas relações entre os trabalhadores e os seus patrões, as relações políticas que os trabalhadores estabelecem hoje ou deveriam ter como meta estabelecer num futuro próximo, para reverter esse cenário, para impedir que ele se torne uma nova realidade, uma realidade da qual muitos já imaginavam distantes. Bom, se esses problemas todos, se a situação econômica aponta para uma viragem de rumo, de norte, de grande envergadura, se há à nossa frente a possibilidade de grandes conflitos, maiores do que aqueles conflitos já grandes que aconteceram nos últimos anos, que levaram à derrocada de regimes em muitos países, que provocaram guerras civis, esquartejamentos em praça pública, como por exemplo o esquartejamento do ex-presidente da Líbia, Gaddafi, e outras tantas barbaridades que foram cometidas, como aquelas que o exército norte-americano cometeu no Iraque, na Síria, o assassinato de milhares e milhares de pessoas inocentes, o desterro, a fome, o caso do Iêmen, sendo agredido militarmente pela Arábia Saudita, com a conivência das grandes potências e possivelmente inclusive com estímulo direto dos Estados Unidos, a ameaça de guerra entre Índia e Paquistão pela possessão da Caxemira, que se intensifica, a guerra comercial, psicológica, tem sido levada adiante com bastante desenvoltura contra o Irã, com o apoio de praticamente todas as grandes potências, o apoio velado de algumas, mas o apoio aberto das principais potências mundiais, aí nesse caso com uma participação inclusive do governo brasileiro, retendo em Paranaguá navios iranianos sob a justificativa de que se estava alinhando o Brasil à política dos Estados Unidos. Mesmo que isso significasse, nesse caso particular, contrariar os interesses econômicos dos próprios empresários brasileiros que apoiam e apoiaram o governo Bolsonaro e que dão sustentação a esse governo. Bom, um dos primeiros reflexos mais evidentes da crise econômica sobre a política nacional é justamente a posição assumida pelo bloco mais coeso e homogêneo da burguesia que controlou e continua a controlar em parte o poder e as instituições brasileiras, se posicionando contrariamente ao governo Bolsonaro e alertando o governo por um lado e admitindo por outro lado a hipótese de que esse governo seja substituído por um outro que tem aí estreitos laços com esse bloco econômico
e com uma política internacional que, em termos práticos, difere da política do Bolsonaro, fundamentalmente na intensidade com que se quer atrelar os interesses nacionais aos interesses das grandes corporações, evitando choques e conflitos desnecessários. É uma política de mais do que de prudência que a burguesia adota na perspectiva de que a crise econômica poderia lançar o governo Bolsonaro num enfrentamento de enormes proporções com a massa do povo insatisfeita com o que tem acontecido e impedindo que essa massa do povo, essa mesma massa do povo, pudesse organizar uma resistência contra o governo Bolsonaro e, de quebra, contra a burguesia de conjunto. Se hoje o governo Bolsonaro está ameaçado, a ameaça maior que paira sobre ele não é do movimento popular. Porque o movimento popular, apesar de todas as tentativas que foram feitas, não consegue se desvincular da ideia de que, em primeiro lugar, se deve preservar a institucionalidade, que é uma institucionalidade que está a serviço do programa político do Bolsonaro, independentemente, inclusive, da sua permanência no cargo de presidente da República. O que já é muito claro para certos setores da burguesia, que fazem aí campanha, ora em defesa do Rodrigo Maia, ora apresentando o Rodrigo Maia como o elemento sensato do governo ou das instituições, que permite que o governo avance em pontos-chave da política da burguesia, fazendo campanha, agora não de maneira explícita, e tentando conferir a essa campanha um ar de secundariedade em relação à defesa intransigente do programa que foi apresentado pelo Bolsonaro, mas que vinha sendo apresentado por todo o conjunto dos partidos de direita, que é a de desmantelamento da Previdência Social, etc, etc. Faz uma campanha secundária com aquelas lideranças da esquerda ou dos partidos de esquerda que concordam ou em assumir uma posição coadjuvante em relação ao bloco da direita, ou em alijar o povo da discussão sobre a sucessão presidencial, não necessariamente sobre a sucessão eleitoral, né? Mas sobre a sucessão, em que circunstâncias ela se dê. E um grande número de oportunistas se apresenta para assumir esse papel, e talvez o caso mais gritante de todos tenha sido o do governador da Bahia, Rui Costa, que apresentou antecipadamente a sua candidatura à presidência da República. Mas, claro, Rui Costa é apenas um daqueles que a direita apresenta como sendo a esquerda de que ela gosta, a esquerda bem comportada, a esquerda com os pés no chão, que é na verdade a esquerda que pretende adotar o mesmo programa político da direita. O Rui Costa se vale de todas as oportunidades que tem para se apresentar como um potencial candidato à presidência da República e, quiçá, poderíamos dizer, um substituto do Lula como grande liderança política. Na Bahia, com apoio, inclusive, da grande imprensa, dos veículos de comunicação que foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro, ele se vale desses órgãos de imprensa para adotar uma série de medidas que chamam a atenção
do povo e que podem sugerir que ele seja uma possibilidade de reativação da economia, como por exemplo a construção da ponte Salvador-Itaparica, que o colocou em choque direto com o prefeito da capital Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, e que tem rendido grande popularidade a Rui Costa, ou pelo menos tem impedido que a perda de popularidade que ele experimentou ao defender a reforma da Previdência seja menor do que poderia ser. Além do Rui Costa, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, adota uma linha política também muito semelhante. Abre mão da defesa das liberdades democráticas essenciais, que foram postas em xeque a partir da destituição da Dilma Rousseff de maneira mais clara, antes disso pela sabotagem explícita aos governos Lula, e faz uma frente com apoiadores do Michel Temer, como por exemplo a Marta Suplicy, com o Fernando Henrique Cardoso, que apoiou toda a sorte de arbitrariedade cometida pela Operação Lava Jato e que foi poupado pela Operação Lava Jato, e segundo o que foi divulgado pelo The Intercept, foi inclusive mencionado nominalmente pelo Sérgio Moro como um aliado da Operação Lava Jato. Mesmo sendo um aliado da Operação Lava Jato, indiretamente um artífice do governo Bolsonaro, Fernando Henrique é visto como um democrata de maneira muito conveniente pelo Flávio Dino, pelo Ciro Gomes, que brigam aí por algum espaço na imprensa e também se apresentam como potenciais sucessores de Bolsonaro. E uma coisa que chama muita atenção é que, apesar de tudo isso, o movimento sindical, o movimento popular de maneira geral, os movimentos populares de maneira geral, estão todos paralisados, parece que de maneira orgânica. Não há nenhuma reação. Alguns optam por uma radicalidade que não tenha efetividade política nenhuma. Apresentam um discurso radical a ponto de os isentar de participar do processo político e da evolução da consciência dos trabalhadores e da população de uma maneira geral, organizando aí, quando muito, pequenas atividades restritas que não têm alcance nenhum, que servem talvez para aliviar a consciência de quem não é muito exigente em termos de consciência e deixa-se satisfazer por esse alívio muito fraudulento de consciência, que é o de dizer que não está participando diretamente do problema. Bom, se não participam diretamente do problema, também não participam da solução. A solução passa necessariamente pelo movimento operário. Passa necessariamente por convencer uma parcela expressiva da população a se mobilizar. O movimento estudantil usa de todos os subterfúgios habituais e de mais alguns que inventaram para poder se desincumbir da tarefa de organizar uma mobilização séria. E eles têm a ajuda, né, da aparência de radicalidade que foi cultivada durante muitos anos por alguns dos partidos da pequena burguesia, que estão igualmente paralisados. Vejam só,
investiu-se, por exemplo, na eleição do Sindicato dos Metroviários, sem que se fizesse menção a nenhuma mobilização, sem que se fizesse menção à situação política gravíssima que se vive, sem que se fizesse aí nenhuma tentativa de aproximação dos metroviários com o Correio. E os partidos que se dizem de esquerda, a alas, que digamos assim, esquerda dos metroviários, PSTU e MRT, se dedicaram mesmo a convencer a categoria de que eles seriam, durante a campanha eleitoral que se encerrou agora recentemente, no final de setembro, né? De convencer de que eles poderiam desempenhar melhor a função de um sindicato corporativo do que o PCdoB, que dirigia o sindicato e que ganhou as eleições. Nos outros sindicatos, a paralisia é total também. Nos Correios, os Correios tinham agora a oportunidade de levantar a questão da terceirização e da possível demissão de centenas de milhares de trabalhadores, de dezenas de milhares de trabalhadores, mas o que prevaleceu foi uma negociação de 14 dias de acréscimo, de sobrevida de um acordo coletivo e de expectativas de que o Tribunal Superior do Trabalho pudesse refrear o ímpeto privatista, não só do general, que é Floriano Peixoto Vieira Neto, que controla a empresa de Correios e Telégrafo, mas do próprio governo, e vamos colocar as claras, né? De todos os que têm algum cargo de relevo nas instituições. O que se quer realmente é ocultar o fato de que participação em lucros e resultados, ou seja lá qualquer outra conquista banal que os trabalhadores consigam, será revertida no curtíssimo prazo com a terceirização indiscriminada de todos os setores do Correio. Não faria nenhum sentido fazer uma campanha aguerrida que fosse por qualquer outro motivo que não a obstrução da privatização dos Correios. Isso é o único objetivo tático, estratégico, ou seja lá que palavra que se queira usar, de curto, de médio, de longo prazo, que se poderia usar para mobilizar a categoria. Fora isso, não há nada. O governo Bolsonaro dá mostras de fragilidade, o bloco da burguesia se coloca à disposição, inclusive do movimento popular, para derrubar o governo Bolsonaro, claro, com a intenção de preservar a política do Bolsonaro. Se tanto se coloca à disposição de derrubar, mas abre a perspectiva de uma crise dentro do bloco governista. Porque, afinal de contas, quem sustenta o governo Bolsonaro são PSDB, que participou da organização do evento Direito Já, que tem aí um objetivo claro de derrubar o governo, ou de impedir que o governo governe, né, em última instância. Nós temos aí os noticiários do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, um dos últimos, se não me engano, de ontem agora, alertando para a dificuldade financeira das universidades, desempenhando algum papel na desestabilização do governo, né, dando mostras de que há margem de manobra para substituir esse governo por um outro que seja um governo controlado pela burguesia e que evite os confrontos mais agudos que o governo Bolsonaro tem produzido, algo similar ao que fizeram na Itália, destituindo aí retirando do governo de coalizão o Salvini e a Liga Norte, e colocando agora no poder aquele bloco que
tem de um lado uma esquerda amorfa, sem programa, e de outro lado a própria direita, Berlusconi e aqueles que são ligados aí ao sistema financeiro, aos grandes empresários, aos grandes conglomerados capitalistas. Bom, esse bloco formado pela direita, ele em geral procura demonstrar algum tipo de arrependimento em relação à política que eles mesmos fizeram triunfar no país e com a maior disfarçatez apresentam-se sob o nome de democráticos. É uma coisa que é o mínimo que se deveria exigir de todos os que estejam arrependidos em relação à condução do processo contra o ex-presidente Lula. Porque se esse arrependimento é para valer, todos aqueles que deram uma contribuição ou que mesmo que se omitiram em relação ao presidente Lula e estejam sinceramente e honestamente arrependidos, deveriam no mínimo vir a público reconhecer de maneira aberta que erraram com uma enorme gravidade, que provocaram a prisão de alguém que foi julgado por um tribunal de exceção. Se a Luciana Genro, por exemplo, se arrepende ou tem ressalvas a fazer em relação ao processo que ela apoiou tão entusiasticamente, ela deveria ter o mesmo entusiasmo para dizer que errou, para dizer que ela tem responsabilidade, que aqueles que ela ajuda a mobilizar ou que ela ajudou a desmobilizar nesse caso foram enganados por ela. Assim, nós não podemos supor que um mero pedido de desculpas seja o suficiente quando se trata de um governo que estimula o crime, o assassinato de trabalhadores sem terra, que prendeu o Lula por 1 ano, mas foi responsável também pela prisão de outras lideranças políticas e de movimentos sociais, como Edinalva Ferreira Silva, Sidney Ferreira da Silva, acho que são esses os nomes, da Frente de Luta por Moradia.